Bem-vindo a mais um Estrelando. Especialmente hoje, não teremos os blocos Céu Aberto nem o Dicas da Semana, mas no bloco Astros e Estrelas eu tenho um entrevistado especial. É o Frei Calixto, da Igreja Basílica Santo Antônio do Imbaré. A entrevista está muito boa, não saia daí. Meu entrevistado de hoje é uma pessoa extremamente especial e muito conhecido aqui na Baixada Santista. Eu estou gravando na Igreja Basílica Santo Antônio do Imbaré com o Frei Calixto. Tudo bem, Frei Calixto? Graças a Deus. Quero agradecer muito. Como Deus empurra. É verdade. Quero agradecer muito você ceder essa entrevista para tirar dúvidas básicas. Certo. Dúvidas básicas. Sim. Primeira coisa, como é que ocorreu essa sua vocação? Olha, meus pais eram muito religiosos, né? Então eu frequentava a igreja desde pequenininho, né? Coisa assim. Agora, teve uma coisa até esquisita. Minha mãe teve um distúrbio, precisou ser internada, né, com um distúrbio mental, né, coisa assim. E eu tinha um primo, né, coisa assim, criança como eu, que tínhamos 11 anos. Né, e veio um sujeito que pela primeira vez, naquele tempo quando eu entrava para o seminário, entrava criança, e depois não tinha nem férias, nem ano nenhum. Ia ficando lá até se formar, né, coisa assim. Aquele ano foi a primeira vez, em 1942, que tiveram férias com a família. Né? E um deles convidou esse meu primo para ir então para esse colégio lá em Piracicaba. Né? O senhor já gostou de bate-pronto disso? O senhor já entrou, já sentiu que aquilo então, era... Então eu me ajustei, né? Assim, né? Sim. Né? Assim, né? Depois saí, tornei a entrar, né? Assim. Não. Tem todas as passagens, né, da vida. Frei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por onde, se a gente quiser estudar, por onde é que a gente começa? Bíblia? A gente começa pela Bíblia Sagrada, é isso? Olha, pode até começar. Só que a Bíblia, por exemplo, é muito variada. Né? Pois é, o Antigo Testamento, como se diz, o que foi escrito antes de Jesus vir, quase que o único interesse seria de ir mostrando, né, que eles acreditavam, né, que mesmo aquelas inspirações dos profetas, profeta quer dizer intérprete. Certo. Só no Antigo Testamento tem 16 livros, né? A palavra Bíblia significa livros no plural. Bíblia é um livro em grego. E para fazer o plural punha o A. Né? Então, quer dizer, os livros sagrados. Né? Assim. E só desses inspirados por Deus são 16 na Bíblia, no Antigo Testamento. Agora, por onde a gente pode começar? Por a Bíblia? O que a gente pode Olha, comprar? eu digo, se for para ler só um livro da Bíblia, leia São Lucas. São Lucas? Já no Novo Testamento, né, dos 4 evangelhos, né, tem o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Agora, o Lucas, como ele mesmo diz, né, que como alguns já tinham escrito a respeito de Jesus, o que ele fez, ele não tinha sido apóstolo de conviver com Jesus, mas era o mais preparado de todos, né, assim. Então ele diz, mas como alguns tinham escrito, ele resolveu, depois de investigar bem, né, assim, e de uma forma organizada, apresentar como foi a vinda de Cristo, desde o nascimento de João Batista, só ele que apresenta no Evangelho, né? Depois Cristo, e quando os dois tinham mais ou menos 30 anos, é que João Batista, inspirado por Deus, começou aquelas pregações no deserto, que o povo ia lá, e coisas assim, né? Quer dizer, não se iludam, que é o pensamento central do cristianismo, pensando que só por causa de ser descendentes de Abraão, vão estar salvos, descendentes de serem judeus. A salvação vai depender da prática de vida, de virtudes que cada um praticar. Mas então o que devemos fazer? Quem tem comida, reparte com quem não tem. Quem tem 2 túnicas, reparte com... E aí que Cristo foi lá também. Né? E aí que São João falou. Né? Mas nesse caso eu que devo ser batizado. Aí Jesus falou, não, mas importa que façamos conforme está prescrito. Né? Coisa assim. Aí que João Batista então disse, agora é importante que ele cresça e que eu diminua. Então mandou que aqueles que convivessem com ele, é o caso do apóstolo Tiago, apóstolo João, apóstolo André, irmão de Santiago, de São Pedro, né? Mandou que seguissem Jesus. Então se tornaram depois também aqueles que Jesus chamou de apóstolos, aqueles 12 que ele escolhia de modo principal para serem depois seus auxiliares e continuadores. Então, para um leigo, a gente que queira se inteirar, conhecer mais o Evangelho, São Lucas, é isso? Desde que Jesus já veio, é isso. Agora, é claro que tudo que foi escrito antes, né? Porque a palavra Messias, em hebraico, ou então Cristo, que é a palavra grega, daí que vem o nome de Cristo, né? O Jesus significa Salvador, Cristo, ou Messias, significa ungido. Quer dizer, quando vier aquele, que esse que vai ser o verdadeiro profeta, o verdadeiro rei,
o verdadeiro e único sacerdote, né? Então vai se completar o que vai ser uma revelação de consciência certa de Deus. É aí que Jesus revelou a Trindade, né? É coisa assim. Nós poderia assim fazer um estudo sozinho, ou é necessário realmente frequentar a igreja, participar de grupos de estudo? Uma pessoa normal pode comprar um evangelho e ler e ter conhecimento. Ela vai ter esse acesso fácil? É meio difícil por causa disso, né? Assim, pela interpretação da época. Justamente, porque às vezes mas precisa das duas coisas. As duas, né? Né? Porque nenhuma nem outra sozinha não ajudaria, né? Agora, o Lucas é interessante, porque depois os 4 evangelhos se descreve tudo que aconteceu com Jesus até morrer e ressuscitar, assim. Mas depois o Lucas tem um outro livro que é da Bíblia. Que o senhor vai falar já, mas espera um momentinho só, no segundo bloco, tá bem? A gente volta já, tem muita história que o Frei Calixto vai contar pra gente. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, é o representante legal e legítimo dos condomínios que vai de Ubatuba a Peruíbe. Oferece consulta gratuita para os síndicos interessados e para os associados, atendimentos nas áreas jurídica e administrativa. Além de parceiros e amigos, o SICOM proporciona ótimos benefícios. É fácil ser síndico quando você tem o SICOM como parceiro. E ainda cursos e palestras com finalidade educacional e informativa. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é Frei Calixto. Ele tinha terminado falando do Evangelho de São Lucas, mas tem mais um interessante também de São Lucas, são escritos de São Lucas, né? Que seria indicado para todos lerem. Seria isso? Seria, até ficou entre nós o nome de Atos dos Apóstolos. Como a gente escreve ata, é o que acontece, né? Então, como que foi? Ele diz, no primeiro livro, ele começa, né? Assim, então, a fazer a introdução. No primeiro livro, escrevi tudo o que aconteceu com Jesus, desde o seu nascimento, até a morte, a ressurreição, a ascensão ao céu. Depois veio o Espírito Santo. Então, agora eu vou descrever. Pois é, eu gostaria de saber disso. Qual a definição de Deus, Jesus, Espírito Santo e o diabo? Olha, no livro da sabedoria, um dos livros do Antigo Testamento, né? Mas lá tem muita coisa também proveitosa, né? Então, no capítulo 13, diz assim, né? Quem não acreditar na existência de Deus não vai ter desculpa, porque diz, não há como, mediante tudo isso que é feito, nós mesmos não fomos nós que não pudemos fazer existir se não existimos, e todo esse universo em que nós vivemos, né? Coisa assim. Agora, diz, então qual teria sido a causa para que tudo isso tivesse sido possível? E é isso então que se considera como Deus, né? Foi dado depois, né? Então, agora diz, pior do que não acreditar que existe Deus, é achar que existe Deus, mas atribuir esse poder, como se tivesse consciência do que está acontecendo conosco, interferir na nossa vida, a um ser qualquer. Como é que é visto o Espírito Santo? Não, por isso que eu estou dizendo, em Deus, veja bem, então, sempre os 3 existiram, mas um tem consciência de si mesmo. Agora, nós quando fazemos consciência, a nossa consciência não é capaz nunca de ter garantia que aquela seja verdade. Eu tinha isso que os filósofos também entenderam, porque diz, quando nós pensamos, ninguém tem capacidade de uma consciência intuitiva que corresponda ao que é a realidade. É que aspecto estiver ao seu alcance levar em consideração, para respeito, seja de que realidade for, né? Que ideia que faz que se inventa. A palavra ideia em grego significa imagem. Então, é tudo imaginação que nós pensamos. Ora, Deus não. É tanto que o que nós somos, cada coisa é conforme Deus é que criou e Ele sabe por quê, para quê. Né? E o diabo, como é que é isso? Agora, quando Deus faz ideia de si mesmo, a ideia já que Ele faz de si mesmo, não é como se a gente vê no espelho, faz ideia da gente, ou clonagem. Quer dizer, é a verdade dele. Só que um é o que faz a ideia, outro que a ideia é feita por ele. Então, um é o pai e outro é o filho. E entre eles, sendo 2 realidades, 2 espíritos, há também essa afetividade, esse amor, que é o Espírito Santo. Agora, o diabo diz que Deus, além de nós, por exemplo, da matéria, ou então no nosso caso, né, ser pessoa, ser espírito, embora vivendo aqui nesse mundo também com um corpo, Deus criou também outros espíritos, né, que por natureza não vivem unidos a uma matéria, dependendo de uma matéria, como no nosso caso, que seriam então os anjos. Agora, como eles têm capacidade de consciência e liberdade de escolha, né, vontade,
são aqueles que não aceitaram depender de Deus. Os diabos são os anjos que não acompanharam e não quiseram aceitar Deus. Não aceitaram Deus. Para onde a gente vai depois da morte? Olha, claro que exatamente eu não sabemos. E nesse aspecto, mais esclarecedor, né, no escrito de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e depois a segunda aos Coríntios, capítulo 5. Né, porque São Paulo diz, mas cada um vai perguntar, mas por que corpo vamos segurar? Vamos levantar, vamos aparecer, né, coisa assim. Ele disse, mas é claro disso, não é com um corpo como esse. Né, mesmo que se fala da ressurreição da carne, significa que é a mesma identidade, sou eu que vou viver, não é outro que vai viver no meu lugar. Isso, mas a gente tem um local no céu, que fala no céu. Não é local, é estado do espírito. Estado o do espírito espírito não ocupa lugar. Correto. É a história do Santo Antônio casamenteiro. Ele fez muitos milagres, não foi? Sim. Agora, aqui é interessante. Estamos na igreja de Santo Antônio de Ibaré. No teto da igreja são pinturas, né, relacionadas com a vida de Santo Antônio. Na primeira, quando ele era coroinha, justamente, o diabo veio tentar, ele fez uma cruz, o diabo fugiu. Está um diabo bonito lá pintado. Né? Depois, quando ele quis ser franciscano, para ir para a África, né, coisa assim, né, quando ele se tornou franciscano. Mas quando ele chegou na África, foi doente, teve que voltar para Portugal. Né? Mas a tempestade destroçou o navio, bem nas costas da Itália, lá na ilha da Sicília. Então ele ficou lá, foi conhecer São Francisco. De onde nasceu a ideia do casamenteiro? Não, isso que eu estou dizendo. Então, veja, Santo Antônio defendia muito, principalmente, veja bem, aquele preconceito seria da nobreza, né? Nobre com nobre, coisa assim. E às vezes não se permitia que o plebeia pudesse casar com nobre, coisa assim. Né? E mesmo precisava do tal do dote. E Santo Antônio, o mais provável, por causa que ele se considerou o casamenteiro, é que ele combatia muito isso. Né? Que deveria ser uma coisa livre, que o amor é que importa, não é a questão de condição mundana, de categoria social. Frei Calixto, o que significa espírito e alma? O que diferencia o espírito e a alma? Por quantas vezes, por exemplo, essa nomenclatura, né, coisa assim, né, os gregos diziam pneuma, né, ou então psique. Né? Ora, pneuma para espírito, psique para alma. Não, seria os dois. Os dois? Os dois, porque no latim é que seria espíritos. Né, e coisas assim, né? Então, não era no latim. Agora, por isso que eu estou dizendo do latim é que vem também, porque no nosso caso considera que o espírito é que anima, o que nós somos não é o corpo com que o espírito parece que às vezes, né, se comunica. Né? Nós usamos um corpo para viver a vida, né, que é mais o que caracteriza que vida seja, o que pessoa nós somos, pelo que é o nosso espírito. Mesmo de merecimento ou de culpa, né? Entendi. Agora, por isso que é esquisito, aí que os filósofos entenderam, né? Como é que é possível a gente entender, né, de punir, de condenar, de celebrar, né? Porque mesmo, vai saber, vamos supor, né? Se às vezes um outro tivesse recebido o que eu tive de favorável, né, e não tido às vezes o que desencaminhar, seria muito melhor do que eu. Não, realmente, eu não sei que pessoa que eu sou. É verdade. Não, isso que eu estou dizendo. E eu, se eu estivesse no lugar de outro, vai saber quem que seria. Frei Calixto, infelizmente o tempo já acabou. Quero agradecer muitíssimo, o tempo foi muito curto, para muita informação que o senhor tem para dar. Não é? Eu tinha tantas perguntas, né, para fazer, mas fica para uma próxima. Agradeço muito essa entrevista. Tá, tudo de bom, né? E que seja sempre de bom proveito. Muito obrigado. Né? Às vezes a gente usa a cabeça, né? Mas quer dizer... Com certeza. Jesus disse que ele veio para que se tenha consciência do que é justo, do que é verdade. Com certeza, muito obrigado. O programa Estrelando Especial de hoje fica por aqui. Um alto astral para todos. Semana que vem tem muito mais. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.